Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu queria bater um papo com vocês sobre como o exercício físico previne a diabetes do tipo 2 em adolescentes. E aí você me pergunta, como assim, Otávio? Diabetes do tipo 2 em adolescentes? A diabetes não era uma doença muito comum em adultos e em idosos? Pois é, até é. No entanto, de uns tempos para cá, o número de crianças e adolescentes diagnosticados com diabetes do tipo 2 em vários países do mundo, inclusive no Brasil, está aumentando e está aumentando muito. E isso se deve a uma série de questões, principalmente relacionadas ao estilo de vida, como excesso de peso, sedentarismo, um alto comportamento sedentário, dieta inadequada, restrição e privação de sono. Então, quando você pega todos esses fatores isoladamente, mas principalmente em conjunto, eles impulsionam cada vez mais precocemente crianças e adolescentes para um diagnóstico de diabetes do tipo 2, que era uma doença realmente muito mais comum em adultos e em idosos, mas que está se tornando cada vez mais comum em crianças e adolescentes. Bem, uma das formas de se prevenir e tratar a diabetes do tipo 2 é através do exercício físico. O foco desse vídeo aqui vai ser falar sobre a prevenção. Então vamos lá. Veja, quando nós falamos em exercício e diabetes do tipo 2, a gente precisa entender que o exercício atua em dois contextos. No contexto da prevenção e no contexto do tratamento. No contexto da prevenção, que é o foco do vídeo, eu não tenho diabetes do tipo 2 e quando eu faço exercício, esse exercício diminui a chance de eu vir a desenvolver essa doença. No contexto do tratamento, eu já tenho a doença e quando eu faço o exercício me deixa mais bem controlado. Então controla melhor minha glicemia, minha hemoglobina glicada e outros parâmetros alterados pela diabetes do tipo 2. Vamos esquecer um pouquinho o contexto do tratamento, vamos focar na prevenção. Eu posso dizer uma coisa muito seguramente para vocês. O exercício físico previne a diabetes do tipo 2 e isso acontece inclusive em adolescentes. E uma das modalidades eficientes para se fazer isso é com o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade. Antes de eu progredir e falar para vocês sobre o estudo, mostrar a vocês o estudo, eu queria, da forma mais didática possível, explicar o que seria o HIIT, para quem não entende. O HIIT ele tem duas características básicas. A primeira é que ele precisa ser intervalado, ou seja, eu faço um curto período de esforço e logo depois tem um repouso. Esse repouso ele pode ser ativo ou passivo. Se for um repouso ativo, eu faço um esforço com uma intensidade bem menor. Se for um repouso passivo, eu paro completamente de fazer esforço. Então eu faço um esforço e logo depois tenho um repouso. Faço esforço e logo depois tenho um repouso. Tudo bem? A outra característica é que ele precisa ser em alta intensidade, ou seja, eu faço um esforço curto em alta intensidade e logo depois tenho um repouso. Um esforço curto em alta intensidade e logo depois o repouso. Essa é a característica básica do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade, que é uma das formas de exercício físico eficientes para se prevenir a diabetes do tipo 2. E é isso que eu vou mostrar nesse estudo que foi publicado na Nutrients em 2020 por pesquisadores ingleses. O que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 39 adolescentes e submeteram esses adolescentes a 3 intervenções diferentes. Numa das intervenções eles faziam apenas 30 minutos de HIIT, numa outra intervenção eles faziam 60 minutos de HIIT e numa outra intervenção eles faziam uma intervenção controle, ou seja, não fazia nada, ficavam ali sentados na cadeira em repouso. Os pesquisadores queriam comparar qual das duas durações era mais eficiente para controlar alguns marcadores glicêmicos e de insulina. Os pesquisadores também forneceram uma refeição padronizada para esses adolescentes para ver a resposta pós-prandial, ou seja, logo após uma refeição, tanto da glicemia quanto da insulina. E eles mediram glicemia e insulina 30 minutos depois do exercício e 1 hora depois do exercício. 30 minutos depois da refeição e 60 minutos depois da refeição. Então vamos lá para os resultados, eu vou falar bem calmamente porque foi muito detalhe. Então vamos lá. 1 hora depois do treino, os pesquisadores observaram que a glicemia reduziu mais para os adolescentes que fizeram 30 minutos de HIIT. No entanto, 1 hora depois do treino, a insulina reduziu mais para os adolescentes que fizeram 60 minutos de HIIT, ou seja, que fizeram o HIIT numa maior duração, com o dobro do tempo.
Quando a gente fala na refeição padronizada, né, que foi fornecida para esses adolescentes com uma certa quantidade de carboidratos, de proteínas e de gorduras, eles também mediram glicemia e insulina 30 minutos depois e 1 hora depois dessa refeição. E o que é que eles observaram? Que 30 minutos depois do almoço, a insulina subiu menos para quem fez 60 minutos de HIIT. É importante dizer que quando você ingere algum alimento, independente do alimento que você ingerir, a sua insulina se eleva. E isso é uma resposta normal. Só que quando ela se eleva muito, você tem um pico de insulina, um pico muito alto de insulina. Isso não é legal, isso não é uma coisa muito saudável. Então, quando você faz alguma intervenção para diminuir esse pico de insulina, para diminuir essa elevação de insulina, isso é legal. E o que é que os pesquisadores observaram? Que 30 minutos depois do almoço, a insulina se elevou menos para quem fez 60 minutos de HIIT, ou seja, para quem fez uma duração maior do HIIT. No entanto, 1 hora depois do almoço, a insulina subiu menos para as duas durações de exercício, ou seja, para 30 minutos de HIIT e para 60 minutos de HIIT. O que é que nós podemos tirar desse estudo? Basicamente, 3 coisas. A primeira é que o exercício físico pode prevenir a diabetes do tipo 2, independente da duração do treinamento. Independente se você vai fazer um HIIT de 30 minutos ou um HIIT de 60 minutos. Eu falei que o exercício físico previne, né? Vamos especificar isso. O HIIT pode ser usado para prevenir a diabetes do tipo 2, independente da duração. Isso acontece porque a contração muscular aumenta a captação de glicose, porque o músculo é um tecido captador de glicose, e isso acontece devido a vários fatores, inclusive translocação dos GLUT4, que são captadores de glicose, né? Eles transportam a glicose do meio extracelular para o meio intracelular e o músculo consegue metabolizar aquela glicose. Então, o exercício físico, o HIIT, consegue prevenir a diabetes do tipo 2. A segunda informação é que, ao que parece, um HIIT com a maior duração é mais eficiente em fazer isso, porque ele controla mais o pico de insulina, né? Ou a insulinemia pós-exercício, né? Então, o HIIT numa maior duração pode ser mais eficiente nesse processo. No entanto, isso não quer dizer que o HIIT com a menor duração, como 30 minutos, não tenha eficiência nenhuma. Ele tem, mas ao que parece, o HIIT com a maior duração seria mais eficiente. E o terceiro ponto, isso é um estudo que verificou respostas agudas, ou seja, no máximo em 24 horas essas respostas tendem a voltar para o normal, se fazendo necessária uma frequência maior de treinamento para que você tenha respostas várias vezes na semana. Então você faz isso na segunda, você faz isso na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ou faz, sei lá, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado. Então quando você tem várias sessões de exercício físico sendo feitas vários dias na semana, você tem um controle mais efetivo da glicemia e da insulinemia, tanto em jejum quanto pós-prandial, quanto pós-refeição. E aí você previne efetivamente a diabetes do tipo 2, inclusive em adolescentes. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.